Hoje nós vamos continuar o nosso estudo com o livro do Ney Pietro Pérez. Vamos dar início ao capítulo da vigilância, capítulo 37, das páginas 153 até 155. E eu quero começar com uma frase de um livrinho pequenininho chamado Todo Dia, Dia de Ser Feliz, do Gilberto Cabej. E ele diz assim: a vida ela é feita de uma sequência de momentos. E quando você opta por uma sequência de momentos felizes, então ela se torna feliz. Ou seja, tudo depende da nossa escolha. Optar sempre por ser feliz, dia após dia, momento após momento, nós veremos cada vez mais a felicidade tomar forma em nossa vida. E o assunto de hoje é vigilância. A determinação da vigilância partiu dos próprios lábios de Jesus, o nosso mestre amado. Mateus nos conta no capítulo 26, no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí Marcos, no capítulo 13, 37, nos conta que Jesus falou: o que vos digo, digo a todos, vigiai. Então, isso é o que o nosso mestre nos advertiu. Vigiar as portas do nosso coração e permanecer no posto da prece. Tanto lá atrás, no passado, como hoje, no presente, em 2024, cada vez mais, né? Nós temos essas portas se abrindo cada vez mais, se multiplicando através, né, das imensas mensagens que nós recebemos no WhatsApp, né? Em várias mensagens, em todos os lugares, na mídia, nós vamos vendo que as nossas portas estão se abrindo e se multiplicando. E entram muitos convites que pode pôr tudo a perder, nos desequilibrando, nos desestabilizando, nos incitando ao ódio, à vingança, né? Ao desânimo, ao medo, talvez até mesmo a desertar do nosso progresso de amadurecimento espiritual. Ney Pietro, ele já começa nesse capítulo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Ele diz assim: todo pensamento impuro pode se originar de duas fontes. Primeiro, a própria imperfeição da alma, né? Lógico, onde entre as nossas idas e vindas, né, repetimos e guardamos lá no nosso inconsciente, depois no subconsciente, né, e vai contaminando o passado, o nosso presente, né, vai contaminando o nosso pensamento, os nossos sentimentos e as nossas ações. E continua lá, né? Ele diz que eram duas fontes o pensamento impuro. A própria imperfeição da alma, e o segundo ele diz que é uma funesta é o que provoca a desgraça, a morte, né? Uma influência funesta que sobre ele se exerça. Bom, nesse último caso aí, o que acontece? Há sempre indício de uma fraqueza, né? Que nos torna aptos, diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, a receber essa influência, demonstrando que nós somos almas imperfeitas. Então a gente volta ao primeiro, né? Por quê? Olha a nota, olha como fala Allan Kardec, né? Como ele chama a atenção. Dessa forma, aquele que falir não poderá alegar como desculpa a influência de um espírito estranho, porque esse espírito não teria como nos induzir ao mal se nós não permitisse ele ter acesso a ele, nos seduzir, né? Ou seja, só conseguiremos nos guardar, não deixar os convites entrar quando não mais os tivermos em ressonância no nosso íntimo, né? Então, é fácil para eles nos seduzir, nos colocar pensamentos impuros, desde que esses pensamentos habitem o nosso coração. Se você quiser falar maliciosamente algumas coisas para uma criança de 2 anos, ela não entende, ela não compreende, ela não tem malícia, então para ela não vai induzir um pensamento impuro, porque ela não sabe, ela não conhece,
né? Mas nós, quando conhecemos, quando ainda habita aí na nossa alma, no profundo do nosso coração, aí a gente, né, acaba, por isso a necessidade de vigiar. Não faz muito tempo, gente, que em reencarnações recentes nós fomos recalcitrantes no erro. Por isso, estarmos atentos e vigilantes, justamente para a gente não entrar na faixa do que a gente rejeita com a boca, porém ainda não com o coração, diz Emmanuel. Né? Nem em Pedro, então, ele nos ensina que, abre aspas, a vigilância define um trabalho preventivo e não corretivo. Continua ele. Meios de combate aos defeitos já identificados. Então, para a gente prevenir, nós precisamos primeiro ter o autoconhecimento. Nós precisamos saber quem nós somos. Você tem coragem de saber quem você realmente é? Ou você quer continuar na ignorância e na ilusão daquilo que você gostaria de ser, mas ainda não é, e acha que é. Então, maneira preventiva para você combater, primeiro saber identificar aquilo que é frágil em você. Nós precisamos de audácia, nós precisamos de coragem, né? Para que com a devida antecedência e precaução evitemos as ocorrências dos mesmos. Senão a gente fica correndo atrás do prejuízo, né? Se a gente se prevenir, a gente impede que essas coisas aconteçam, né? Lembra? Vinho novo em odres velhos. Odres, eles eram os locais, né? Um recipiente para levar o vinho. E esse recipiente era feito da couro, né? Das cabras. E o que acontecia? Ele tinha uma flexibilidade. Então, quando se colocar o vinho novo fermenta. Então, tem uma flexibilidade. Por isso que Jesus disse, não pode colocar vinho novo em odres velhos, porque os odres velhos já perderam a elasticidade. E aí, quando o vinho novo fermenta, ia rasgar, né? Os odres velhos, você ia perder o vinho e o odre, né? E assim com a gente também. A gente precisa se esvaziar de nós mesmos para encher Jesus. O evangelho é o vinho novo, né? É a maneira de se ver o mundo de uma maneira diferente naquele momento, quando Jesus estava trazendo a boa nova, né? O evangelho do amor, né? Então, tinha que limpar, tem que se esvaziar para colocar essa nova maneira de ser no nosso coração. Então, a gente precisa esvaziar, né, das coisas da ignorância, das sombras, das nossas escolhas pretéritas, né? E você sabe que até Paulo de Tarso, né, que era um discípulo sincero, ele nos confidenciou numa carta que ele escreveu a Romanos, no capítulo 7, versículo 22. Olha como Paulo disse: acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Nossa, imagina, Paulo de Tarso tinha esse conflito na sua própria natureza, e nós também temos. E como formas de proteção, diz o Ney, nós precisamos da prece, né? Porque a prece faz com que a gente rasgue os céus, que a gente entre na faixa de Deus, que a gente tenha humildade para reconhecer, né, os nossos erros. Então a prece é extremamente importante. A vontade de querer melhorar, de ser um pouquinho melhor hoje do que foi ontem. O esclarecimento, lógico, e o esforço próprio. Essa é a forma de nós vigiarmos e protegermos, diz o Ney. E pode isso, diz ele, nos auxiliar a conhecer bem as nossas situações de risco, onde o autoconhecimento evitará cairmos em tentações e depois nos arrepender amargamente, né? Ele dá o exemplo na área da segurança de trabalho, se vocês lerem o capítulo, né? Que o trabalhador, ele usa equipamentos de proteção para evitar acidentes, né? E analogamente, Ney coloca para nós 12 riscos que são as nossas próprias inseguranças morais. E as mais comuns, diz ele, número 1, convite de companhias que nos estimulam ao fumo, ao jogo, ao álcool e ao tóxico.
Então, se você decidiu não mais usar, você não pode andar com as mesmas pessoas que estão usando, né? Porque ainda estamos fragilizados. Podemos, né, sucumbir, por isso o vigiar. Número 2, ele diz discussões de assuntos polêmicos que nos levam a intrigas, agressões e contendas. É lógico, nós vimos há pouco, né, uma briga danada, quem gosta de uma pessoa da política, o outro, e aí um queria mais falar com o outro, né, ou também de time de futebol, né, eu gosto desse, você não gosta. A gente está num local, esse é o tipo de assunto que a gente tem que evitar. Porque é claro que vai levar a brigas, né, contendas, né? Pensamentos, número 3, eróticos que nos predispõem a condicionamentos do sexo, né? E aí deturpa o sexo. Então tem certos pensamentos que o sexo como forte, né, a forte forma de expressar o amor de quem você ama, com esses pensamentos, né, os filmes, as coisas que se veem, né? O que acontece? Aí condiciona, né, o sexo de uma maneira doentia. Número 4, olhares maliciosos que nos conduzem à cobiça, né? Então a gente olha um homem, uma mulher, né? Cada um que, esse é bonito, aquele é bonito, ou então o carro, ou a roupa. E aí a pessoa fica com esses, como ele disse, né? Olhares maliciosos que nos conduzem à cobiça. Aí ele fala da economia, no número 5, exagerada, que leva à avareza. Tem milhões de coisas, não gasta dinheiro nenhum, né? Não ajuda o próximo, não tem nem o equilíbrio dentro do próprio lar, leva à avareza. Ele fala sobre o número 6, ressentimentos ou amarguras. Diz ele que esses ressentimentos cristalizam uma intolerância e incompreensão. E é verdade, né? Quando você está magoado, ressentido e você fica, né, triste, com raiva, com o pé atrás, e aí você não tem mais tolerância com aquela pessoa, tudo que ela fizer você não compreende mais. Por isso que ele fala, é uma maneira da gente tomar cuidado, né? E a gente sabe, né, na psicossomática que existem sintomas. A psicossomática é uma área que liga a medicina à psicologia. E os sintomas, eles revelam quem a gente realmente é. Embora a gente não se conheça, muitas vezes, a gente imagina que seja alguma coisa, mas não é. Os sintomas, eles podem dizer quem somos nós. E aí, o médico, né, ou o psicólogo, o psicossomatista, pode desvendar isso para você. Por exemplo, as pessoas que cristalizam velhos hábitos de pensamento, que tem aquela resistência à mudança, ela começa a fazer cálculo renal, né? As pessoas que têm dificuldade de eliminar as águas usadas, a má água, né? Memórias que intoxicam o espírito, que são toxinas, leva a infecções, né, do trato urinário, infecção urinária. E assim, a gente vê que os sintomas, eles também mostram pra gente, né, quem somos nós, quais são a maneira, né, peculiar da gente sentir, agir e pensar. E que a gente não tá livre, né, de estar doente por conta disso. Então, para a gente não ter ilusão, né, de quem nós somos, nós podemos ser eficazes na prevenção, traçando planos para que busquemos essa reforma íntima. Você vê como é importante a gente mudar e transformar. Como o mestre nos ensinou que o amor faz com que todas essas outras coisas, esses sentimentos, né, caiam por terra. E aí nós vamos modificando e temos a saúde mental, espiritual e do corpo físico também. No número 7, Ney fala sobre comentários desavisados que nos conduzem à maledicência. Cuidado, né, gente? Os pensamentos antecedem as palavras e as palavras são dirigidas por eles, né? Ele cria esses pensamentos, uma psicoesfera ao nosso derredor extremamente pesada e doentia. É como se a gente tivesse mergulhado numa piscina de pensamentos, não é verdade? E a gente pensa que a gente está escondidinho lá no quarto, pensando o que quer, com ódio, raiva ali, que ninguém está sabendo, né? Mas nós estamos contaminando, né? Todos aqueles que estão ali no quarto do lado, o bebê, nosso filhinho, filhinha, nosso pai, nossa mãe, que já estão idosos,
uma pessoa que já está doente, convalescente e vive conosco. Você vê, os nossos pensamentos, eles contaminam. Você está dentro de uma piscina, se uma pessoa suja de um lado, fica toda a piscina suja e todo mundo que está dentro dela também. Então a gente percebe que, e às vezes nós estamos ali, né, numa refeição, no almoço, no jantar, e aí um comenta, né, maliciosamente o erro de alguém, faz um comentário, aí o outro também comenta. Quando a gente vê, se a gente não vigiar, a gente também está comentando. Ah, ele também fez isso comigo, ah, não sei o quê. E aí pronto, a gente sujou a piscina inteira. Você percebe? A nossa psicoesfera fica doentia, né? E aí, quando a gente está falando mal dos outros, quando a gente está pensando coisas ruins, negativas das pessoas, né? Nós temos um desequilíbrio lá no nosso cérebro, bioquímico mesmo, né? Que vai repercutir no nosso corpo físico. Então, cuidado com as observações, com as críticas, com os julgamentos dos outros em relação a alguém. Quando não vigiamos e acabamos falando mal também, né? Tiago, no capítulo 1, versículo 25, ele diz assim: quem examina bem a lei perfeita, qual é a lei perfeita? É a lei do amor, né? Que dá liberdade às pessoas, elas fazerem o que elas quiserem, pode falar mal, pode agir do jeito que quiser, fez isso ou fez aquilo. Mas a pessoa que ela examina bem essa lei perfeita, a lei do amor que Jesus nos ensinou, ela deixa os outros seu livre-arbítrio de escolher o que quiser, mas continua firme nela, na lei do amor. Esse daí, diz Tiago, não é somente um ouvinte, mas um praticante dessa lei. Pois é. E o 8, o Ney fala sobre nos afloramentos das emoções fortes que nos fazem manifestar orgulho e presunção. Então, cuidado com os pensamentos e sentimentos, né? No 9, nos ímpetos de defesa das nossas ideias que refletem o quê? O nosso personalismo, né? Então, a gente quer porque quer que a nossa ideia prevaleça e a gente acha que só a nossa ideia é a melhor. O que é o personalismo? É a atitude de um indivíduo que tem a si próprio como ponto de referência de tudo que ocorre à sua volta. Então, cuidado com o personalismo, né? Observa, tenha precaução, porque esse ímpeto de você defender a sua ideia, você acaba criando esse personalismo, achando que tudo gira ao seu redor. O 10, o Ney Pietro fala das inquietações por um algo desejado, que define impaciência. E a impaciência, porque a gente sabe que a paciência é a ciência da paz, já cria uma ausência de paz, uma agonia, né? E as coisas não acontecem ao nosso tempo. Toda vez que a gente se precipita em resolver um problema, o que acontece? A gente acaba resolvendo tudo pela metade. Porque tudo, gente, tem o seu tempo. E o 11, o Ney Pietro fala no esquecimento de obrigações assumidas que caracterizam a negligência. Nós estamos no grupo, assumimos uma parte e não fazemos. Isso atrapalha a dinâmica de tudo, né? E o 12, o Ney fala sobre nos descansos prolongados que indicam ociosidade. E aí a gente sabe que todos podemos descansar o corpo físico, mas jamais o coração, né? Estarmos sempre prontos para auxiliar, nem que seja com um pensamento, um sentimento, um sorriso, mulher amigo, um ouvido que escuta, né? Cuidado com descansos prolongados. E este é o caminho, né? Desbravar mares nunca antes navegados, o do autoconhecimento, para que o tempo não se perca pela ignorância, não é? Para que o nosso inconsciente não se repita todos os dias nos pensamentos, depois nas palavras e então nos atos. Abraços fraternos!